Então, só para apresentar agora o meu colega Rafael Munerati. O Rafael é defensor público de São Paulo, né, membro do núcleo especializado de segunda instância aqui da Defensoria de São Paulo, e também atua nesse GAETS, né, esse grupo de atuação estratégica perante os tribunais superiores, que eu acho interessante também, Rafael, se puder explicar um pouquinho essa articulação do grupo, né, que é congregado por diversas defensorias estaduais e tem uma atuação muito relevante também em diversos assuntos. Só para não perder aqui a fala da Rivana, né, a ANADEP sempre atuando, seja por meio da DPF, seja por meio no campo legislativo, né, o fortalecimento inegável obtido pela Defensoria ao longo dos últimos anos tem um papel fundamental, a ANADEP também, em conjunto agora com o GAETS, que a gente conta aqui em Brasília já há algum tempo, né, e que o Rafael vai poder falar também. Então, é uma articulação conjunta, né, seja no âmbito legislativo, no âmbito judicial. A gente percebe, verificando toda a discussão envolvendo emendas constitucionais, leis e os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal, principalmente, que a consolidação da defensoria ela vem sendo criada, né, e feita com esse desenvolvimento desses debates, né, desses embates, muitas vezes jurídicos, consolidando esse fortalecimento. Então, Rafael, fica à vontade para a sua fala e, de forma conjugada aqui com a Rivana, fiquem à vontade para conduzir aqui essa conversa, tá bom? E obrigado pelo convite também, que você aceitou aqui, nosso. Obrigado, muito obrigado, Guilherme. Essa questão estratégica de atuação conjunta, como você bem disse, eu sou um entusiasta e a gente vê os resultados que isso vem tendo, notadamente nos tribunais superiores, mas também aqui nos nossos tribunais estaduais, né? Mas, enfim, antes de mais nada, eu queria dar o meu bom dia a todos e todas que nos acompanham. Eu queria agradecer aqui na pessoa do Guilherme o convite feito pela EDEP. É sempre uma honra, é sempre um prazer participar desses eventos da EDEP e sempre com muito prazer e muita honra. Quando chamado, estarei aqui presente, Guilherme. É realmente uma satisfação muito grande. Queria também aqui cumprimentar o meu querido amigo Dr. Floresvaldo, nosso defensor-geral, que também está exercendo, né, Rivana, um papel muito importante, muito significativo em Brasília, junto ao CONDEG e junto também nas tratativas estratégicas, notadamente aqui nessa ADI 6852, mas também, não é, Floresvaldo, em outras ADIs que a Defensoria Pública de São Paulo também acaba sendo parte, né? Mais particularmente aí, como agora, proximamente, na próxima semana, teremos aí mais um desafio também no STF, naquela lei que discute ali a questão do direcionamento dos recursos do nosso FAD, do nosso Fundo de Assistência Judiciária. Então, é outra batalha, outro leão aí, né, Floresvaldo, que nós vamos ter que domar, e você, com certeza, aí está na condução disso de uma maneira muito competente, muito coerente, com muito bom senso, fará a sustentação oral em nome da Defensoria Pública. Então, aqui queria reforçar isso, reforçar o seu protagonismo nessas questões referentes à Defensoria Pública, porque quando se fala em Defensoria Pública de São Paulo, quando a gente defende qualquer direito, né, Rivana, de Defensoria Pública, a gente está defendendo o direito das defensorias públicas em geral. Então, não deixa de ser também, e eu sei que também a ANADEP tem um cuidado muito grande, inclusive foi a ANADEP que propôs, né, essa ADI relativa ao FAD. Então, veja, que tudo aqui tem que ser uma atuação coordenada. Isso, para mim, essa atuação estratégica, conjunta e coordenada entre todas as nossas instituições é fundamental para obter o sucesso que, a meu ver, a gente tem obtido e para conquistar mais coisas, ou mesmo para reduzir danos, quando não é possível efetivamente se obter tudo. Eu quero também aqui cumprimentar o meu querido amigo também, o William Fernandes, nosso primeiro ouvidor da Defensoria de São Paulo. Nos conhecemos, somos amigos até antes, né, William, efetivamente da instalação da Defensoria, na época ainda em que eu atuava na Procuradoria do Estado, na PAJ, e junto com o William lutamos aí pela a instituição, né, pela efetivação da Defensoria Pública de São Paulo, que há muito tempo se lutava e que não existia,
né? Enfim, um estado tão importante como São Paulo, só foi ter a Defensoria Pública aí em 2006, mas o William é testemunha dessa luta que foi, e não só testemunha, como ator, como partícipe, também se pode dizer, esse participante melhor, né? dessa luta para a criação da Defensoria Pública, e não por menos foi aí nomeado como nosso primeiro ouvidor, e uma grande honra tê-lo novamente aqui como ouvidor, e hoje também como presidente do Conselho Nacional das Ouvidorias. Eu sempre digo para o William que eu tive a honra de nosso escritório em Brasília, não sei até se o Floresvaldo, já contei essa história para o Floresvaldo, a primeira reunião do Conselho Nacional de Ouvidores foi realizada no nosso escritório da Defensoria de São Paulo em Brasília, uma honra muito grande. Então nós sempre fomos, Defensoria de São Paulo sempre foi um entusiasta da ouvidoria, notadamente da ouvidoria externa. Nós sabemos dos benefícios que traz isso, notadamente da inclusão da sociedade civil na Defensoria Pública. Então, é algo também que nós temos que lutar, e é outra ADI, como o William mencionou, é uma outra ADI que nós vamos ter também aí o julgamento na próxima semana. E, a meu ver, um parênteses aqui, a gente está tendo muito julgamento, né? E, a meu ver, isso é um reflexo dessa nova, vamos dizer assim, um mecanismo, uma nova ferramenta do STF, que são os julgamentos virtuais. Os julgamentos virtuais no STF, como vocês sabem, ele não depende mais da pauta do presidente, né? Antes dos julgamentos virtuais, nós dependíamos muito da pauta dos presidentes. Então, o presidente, uma vez o relator levando o voto pronto, né, indicando que estava pronto para ir a julgamento, ele dependia do presidente do Supremo para a inclusão na pauta. E a gente sabe, o plenário se reúne só 2 dias por semana, de quartas e quintas-feiras, só no período da tarde, normalmente. Então, era difícil, porque era muito processo para ser julgado, e a pauta era curta, né? A pauta era complicado incluir um processo na pauta. Então, muitas vezes demorava muito tempo, e processos ficavam anos e anos. Com o julgamento virtual, não há mais necessidade do presidente incluir na pauta, porque o próprio relator, quando termina o seu voto, pode levar o processo ao julgamento virtual, independentemente da indicação do presidente. Então, isso, a meu ver, tem feito com que esses julgamentos, às vezes até alguns julgamentos mais antigos, viessem à tona, talvez como esse da ouvidoria, e outros, né? Então, a meu ver, a gente vai ter que agora, daqui para frente também, e isso é mais um trabalho para a gente, né, Rivana, aqui em Brasília, acompanhar todos esses julgamentos virtuais aí que estão pipocando para cá e para lá, e de suma importância para a Defensoria, né, como um todo. Todos são de suma importância. Queria também aqui mencionar que nessa DI, como a Rivana mencionou, nessa DI mãe, vamos dizer assim, né, que contesta os artigos da requisição na Lei Complementar Federal, na Lei 80, né, alterada pela 132, ingressou também o Colégio Nacional de Ouvidorias, como o CONDEG também está na ADI, que trata da ouvidoria. Então, veja que tudo aqui se encaixa, né? Porque, de fato, o mais importante, a meu ver, é essa atuação conjunta. E também queria deixar aqui meus parabéns ao professor Oscar, que nos trouxe essa parte importantíssima também, que, ao meu ver, um pouco mais teórica política, que também nos ajuda, sem dúvida nenhuma, a trabalhar esse tema, e pessoas, né, e tendo pessoas tão importantes como o professor Oscar defendendo a nossa tese, é realmente um orgulho muito grande, e faz a gente entender, né, Guilherme e Flor, que a gente está no caminho certo. Eu acho que é importantíssimo esse ponto que o professor Oscar falou e que a Rivana reforçou, da questão do corporativismo. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal ele tem realmente muito cuidado com questões corporativas, e com questões assim de, se eu poderia dizer, entre aspas, inflar
instituições, né? O Supremo ele tem um cuidado de sempre manter o equilíbrio entre as instituições, de manter uma coerência, de manter ali um bom senso e não deixar que nenhuma instituição extrapolhota com poderes, vamos dizer assim, que pudessem extrapolar. Que eu já digo que não é o caso, como foi bem colocado aqui pelo professor Oscar e pela Rivana, que não é o caso da requisição, muito pelo contrário. Né? Mas a gente vê discussões, por exemplo, em outras instituições também, com relação ao Ministério Público, a questão do poder de investigação, entre outras coisas que foram debatidas no Supremo. E então, assim, não poderíamos nos furtar a essa discussão. Também um momento ou outro ia chegar a nós. Como bem lembrou a Rivana, eu só queria fazer mais um comentário a respeito daquela primeira ADI, né, que é a ADI 230, isso, 230, que a Rivana mencionou, que foi daí, talvez, que veio, se desdobrou essas ADIs atuais aqui que nós temos do poder de requisição. Como a Rivana bem lembrou, é uma ADI muito antiga, né, da década de 90, e que só foi julgada em 2010. Então, veja, ela foi proposta na década de 90, foi julgada na década de 2010, e só agora, na década de 2020, vamos discutir novamente isso. Né? Ou seja, é um assunto antigo. É um assunto antigo e uma hora ou outra a gente teria realmente que enfrentar isso de uma vez por todas, e vamos ter que fazer isso agora. Acredito eu que estamos fazendo com bastante cuidado, né, para que se tenha aí pelo menos um resultado, se não 100%, um resultado que não seja a inconstitucionalidade total, eventualmente até, quem sabe, com modulações. Enfim, vamos ver como é que o julgamento vai se conduzir. Mas o que eu queria dizer dessa ADI 230 é que ela, de fato, como a Rivana colocou, ela vinha impugnando artigos da Lei Orgânica da Defensoria Pública Estadual do Rio de Janeiro. E é muito interessante, acho que se quem tiver curiosidade, né, Rivana, talvez de se aprofundar nesse assunto, é muito interessante ler o acórdão dessa ADI 230, principalmente os debates, né, que vem logo em seguida dos votos, porque se percebe que foi feito um debate a respeito desse ponto, desse aspecto da requisição, muito interessante, porque a ministra Carmen, que foi a relatora dessa ADI 230, ela, de fato, traz um voto, a princípio, que não era de uma inconstitucionalidade total do poder de requisição. Lembrando que estava só se referindo à lei orgânica da Defensoria do Rio de Janeiro. Então, ela não traz um pedido, um voto de inconstitucionalidade total. Ela simplesmente faria ali uma redução de texto, excluindo o poder de requisição contra entidades privadas e mantendo, enfim, a requisição com entidades públicas. Mas aí, no decorrer do julgamento, e se vê isso por debates, eu me lembro, inclusive, que esse julgamento foi na primeira sessão do ano de 2010, fevereiro de 2010. Me lembro de ter assistido pela TV Justiça essa sessão, que na época já atuando em Brasília, eu acompanhava os julgamentos e ouvindo ali, né, ouvindo a TV Justiça, nos deparamos com esse julgamento. E nos debates, alguns ministros começaram a levantar esse questionamento. Notadamente, o ministro Joaquim Barbosa e o ministro César Peluso, na época, que era o presidente, e que depois, inclusive, que já não estão mais no tribunal, né, mas que levantaram essa discussão, questionando a própria ministra relatora se ela entendia que esse poder de requisição, como um todo, poderia ficar no voto. E depois de alguns debates, e daí que veio, né, foi nesse julgamento que veio essa famosa frase dos super advogados, né, a ministra Carmen, então, acabou ajustando o seu voto e julgando, naquele momento, inconstitucional a norma da Defensoria do Rio de Janeiro. E nesse debate também fica claro ali a intenção deles de até
eles não podiam, né? Até foi ventilado isso, mas o poder de requisição também está na lei complementar federal. E aí o ministro Marco Aurélio diz, não, mas aí a gente não pode mexer, porque não é objeto desse julgamento aqui. Quem sabe no futuro, quando vier a ser objeto, nós podemos fazer alguma coisa a respeito. E era previsível que isso uma hora ou outra viria. Demorou aí 10 anos, não é? Mas acabou vindo, né? E essa questão do superadvogado, a Rivana bem colocou, eu acho que até a gente pode até começar a mudar esse aspecto, né, Rivana? A gente sempre dizia, não, mas não tem essa questão de superadvogado, né? Mas, de fato, diante da hipervulnerabilidade dos nossos assistidos, realmente nós temos que ser, de alguma forma, termos alguns, né, mecanismos, ferramentas para poder combater isso, né? E o engraçado, né, nesse julgamento ainda, porque eu acho que é importante a gente ver da onde vem isso, para a gente poder tratar o que a gente está tendo agora. A ministra Carmen, e aqui com todas as vênias, né, a ministra Carmen, que, aliás, para nós, já deu decisões importantíssimas, como, por exemplo, a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública, que garantiu para nós essa possibilidade, né, de ajuizamento de ação civil pública, foi um voto da ministra Carmen Lúcia, numa ADI também. Mas eu acho que, nesse caso, a meu ver, a ministra, ela acaba colocando dois aspectos que, a meu ver, ali a gente tem que efetivamente combater. Primeiro, que ela faz uma análise, a meu ver, num aspecto muito privado, da relação muito privada, né? Das relações jurídicas que a Defensoria tem com interesses privados, né? Como colocando assim, não, mas numa demanda com um defensor e um advogado particular, o defensor, então, sairia na vantagem por ter esse poder de requisição. E o que a gente diz, a meu ver, não é nesse aspecto que realmente a prerrogativa de requisição ela se faz necessária. Eu acho que nesse aspecto é um aspecto um pouco até de só menos importância, se assim pode ser colocado. Porque nas relações privadas, às vezes, realmente não há necessidade, né, desse uso, e não é utilizado, a gente pode dizer assim, de maneira muito habitual, não é? E a ministra Carmen também sempre nos coloca ali nos debates como uma visão pura e simples de advogados públicos, né? Não, os defensores são simplesmente advogados que fizeram um concurso público para atuar em favor daqueles que não têm condições de pagar o advogado. A meu ver, uma visão muito estreita da função da Defensoria Pública, com todas as vênias, né? E talvez naquela época, não vejo assim, porque em 2010 a Defensoria já estava muito bem estruturada em vários estados, pelo menos nos estados, até em São Paulo e nas defensorias nos estados também mais populosos, e nós já tínhamos aí também, tinha acabado de ser aprovada a Lei Complementar 132, né? Então, ali, a meu ver, já não havia mais espaço para uma compreensão de um defensor público apenas como um advogado que atende pobres. Ali as nossas funções já estavam muito mais ampliadas, né, por conta das nossas leis orgânicas e até das emendas constitucionais, emenda constitucional 45, por exemplo. Então, a meu ver, essa visão de ter o defensor público apenas como um advogado público foi o que talvez tenha levado a esse raciocínio, a esse entendimento. Bom, então, se é só um advogado público, então ele não pode ter outras prerrogativas que não sejam as do advogado. Mas não é verdade, porque, por exemplo, o exemplo mais óbvio, o exemplo mais simples, nós temos a contagem do prazo em dobro, justamente porque temos uma natureza distinta de atuação, e isso, sempre quando foi levado à discussão nos tribunais, foi mantido com toda a tranquilidade, justamente pela natureza diferenciada do trabalho que faz o defensor público do advogado, porque senão aí já haveria aí, então, um desequilíbrio, né? Porque quando nós atuamos contra um advogado privado, nós temos o prazo em dobro, o advogado não.
né? Então, veja, eu acho que não é por aí. E eu acho que é isso, é compreendendo isso, esse julgamento e os argumentos que estiveram ali, que a gente vai absolutamente agora tentar mudar essa compreensão do Supremo a respeito da natureza do trabalho do defensor público, e como o William colocou muito bem também, que isso aqui não é para o defensor público, o prazo em dobro, a prerrogativa da requisição, e qualquer outra prerrogativa ou garantia, ou seja lá, o que possa ser, que está na lei orgânica das defensorias públicas e na lei orgânica federal, ela não é para o bel prazer do defensor público, ela é para o usuário da defensoria, é para o destinatário final da nossa atuação e que precisa de defensorias fortes e com essas prerrogativas para poder fazer o seu trabalho, senão não consegue fazer esse trabalho. Então, enfim, eu acho que é por aí que a gente tem que começar a tratar essa questão. E, a meu ver, eu acho que a gente tem aí bastante condições de mudar esse entendimento, não é? Eu acho que temos espaço para isso, né? Não sei, Rivana, se você quer fazer algum comentário, senão eu vou Rafael, seguir. se me permite só uma questão nessa linha, né? Guilherme, fiquem à vontade aqui, Na não estou verdade, você estava... pedindo... Claro, não, você estava colocando a questão do certo distinguish, né, que a gente menciona, né, e parece que essa situação, assim como outras, acaba sendo necessário pacificar a plena distinção entre a figura de um advogado particular com um defensor público. E é curioso que recentemente tivemos o julgamento da desvinculação da OAB com a defensoria, que se encaixa nesse perfil, assim como a emenda constitucional 80 de 2014, né, que buscou criar uma seção própria, ainda que visualmente isso seja algo topográfico, é representativo, né? Já para indicar que, como o STF bem julgou com a maioria ampla de votos, né? A desnecessidade de inscrição na OAB para justamente assegurar a capacidade postulatória. Então, é curioso que a gente observe esse julgado e, ao mesmo tempo, esse outro, a gente não tem certeza, por enquanto, se caminha para o mesmo sentido, embora não faça sentido, é algo um pouco, digamos assim, esquisito e não coerente, né? Caminhar nesse aspecto para uma desvinculação e nesse outro, justamente uma vinculação para não justificar, né? Então, se você e a Rivana puderem tratar disso, que foi julgado recentemente, é algo, no mínimo, curioso, né? Eu iria além, eu acho que é paradoxal mesmo, Guilherme. Eu acho que você foi bem, né, assim, tranquilo, mas é paradoxal, a meu ver, né? Eu queria ouvir a Rivana também, mas me parece que, assim, o Supremo acabou entendendo, como você bem colocou, na ADI 4636, que é essa que tratava da desvinculação, por 10 votos a 1, de que, de fato, a capacidade postulatória do defensor público não advém da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo uma diferenciação, um distinguishing, como você colocou, muito evidente entre a atuação já do defensor público e da advocacia. Da mesma forma, no recurso extraordinário, que foi julgado ao mesmo tempo e que tratava do mesmo assunto, também foi 9-2. Então, veja, a grande maioria, né, do Supremo colocou dessa forma. E, a meu ver, eu acho que o Supremo caminha no sentido, sim, de fazer essa diferenciação entre o trabalho do defensor público e do advogado. O que me parece que aconteceu, no caso da 6852, das requisições, é que houve ali, talvez, um entendimento diferente da requisição, daquela que nós temos e que nós precisamos ter, do que das requisições com que as quais, inclusive, o Ministério Público Federal, quando fez a petição, utilizou como exemplo. Ele utilizou como exemplo, a PGR utilizou como exemplo na inicial da 6852, o poder de requisição do ministro da Justiça para abrir inquérito contra o presidente da República. A requisição do Ministério Público também de natureza penal, que não tem absolutamente nada a ver com a requisição que está na Defensoria Pública.
é totalmente diferente. Então, eu acho que ali há um problema, e a Rivana pode complementar, né, Rivana, que a gente está tentando talvez mudar isso, que não é a mesma requisição, não é a mesma coisa. Então, não se pode ver a requisição da Defensoria Pública, talvez como um instrumento de poder, como um instrumento de coação penal, um instrumento sabe, não é isso. É justamente o contrário, não é, Rivana? A gente tem dito isso. É isso mesmo, Rafael, Guilherme, aqui. Eu acho que foi bem no ponto isso que o Rafael falou. Acho que há uma preocupação da Defensoria, aquela coisa de superinstituição, ainda mais com tudo isso que a gente viveu no passado bem recente, bem presente com a Lava Jato, né? E então, assim, essa confusão do que seria essa superinstituição com poderes de requisição e levado a isso aí para essa discussão na área penal, né? Então, a gente tem feito esse trabalho de tentar demonstrar aí, né, nos diálogos que a gente tem tido, né, Flor, nos despachos, com o Floresvaldo, com o Dede junto, para demonstrar para que é o uso, o que é usar o poder de requisição dentro da Defensoria Pública. Então, trazendo exemplos concretos disso, né? A gente fez menção ontem, por exemplo, à DPF das favelas, né? Também de relatoria do ministro Fachin, e que a não existência dessa possibilidade da Defensoria agir com poder de requisição, como que ia ter acesso àquilo, né, da maneira que foi, e poder, então, propor isso. O HC coletivo ali, números cláusulas da infância também. Então, a gente tem falado muito sobre isso nas conversas, nos despachos, né, sobre essa temática, para demonstrar que, sim, há um uso individual muito importante. A gente atende, enquanto defensoria, pessoas em situação tão vulnerabilizadas, eu costumo dizer, assim, que elas estão tão à margem da sociedade que, para conhecer o sistema, para trazer uma documentação que lhes pertence, para que a gente possa ajuizar uma ação individual, isso é muito difícil, assim, é uma realidade muito díspare da nossa realidade aqui. Então, nós 4 aqui, né, nós 5 aqui com o William, que está aqui junto, a gente vive uma realidade muito diferente da realidade das pessoas hipervulneráveis que nos procuram enquanto instituição. Você dizia assim, não, mas o documento tem acesso pela internet, por exemplo. Assim. Gente, as pessoas não conseguem lidar com essa aparelhagem de internet, ainda que você diga, não, é o cartório online, tudo. Não é assim, isso não é a realidade do país. É quando a gente discute virtualização do processo também. Parece uma coisa tão simples, mas é descolado do que é a realidade social do nosso país ainda. Então, a gente tem tentado apresentar os casos individuais desse uso, os casos coletivos, o impacto que isso dá, né, na desjudicialização, né? O Condés fez uma pesquisa há pouco, né, assim, demonstrando, por exemplo, né, que 77%, Floresvaldo pode me corrigir, né, assim, dos casos em que se foi feito o uso do poder de requisição, que geraram soluções consensuais, né, assim, de mediação, ou seja, isso significa menos ajuizamento de demandas. Isso significa também, ou seja, se a gente ajuiza menos, a gente vai esperar um poder judiciário um pouco mais ágil, e se a gente tiver que entrar com ações, né, ou seja, entrar com pedidos incidentais no processo para trazer esses documentos, o quanto que isso vai demorar? E aí a minha pergunta sempre é, o cidadão que sequer compreende essa engrenagem do sistema de justiça, que já acha tudo extremamente demorado, compreender que ainda vai ter um passo anterior, né, de você ter que ajuizar, né, agir de alguma maneira processualmente para ter o seu documento, para poder entrar com a ação. Então, eu acho que Rafael foi muito no ponto. A inicial da 6852, porque as outras são iniciais muito simples, né, mas a da 6852 foca, descolado do que é o uso do poder de requisição nosso, né, assim, da Defensoria. A gente preparou pela ANADEP um material gráfico ali, trazendo alguns casos, né, emblematizando esses casos ali, que a gente está encaminhando para todos os ministros também, encaminhando para essas discussões, para que se conheça esse material, né, também nesses diálogos, isso, né, diálogos muito frutíferos, eu diria, e que, né, daqui, Floresvaldo pode falar nisso, que esteve em muitos desses diálogos, e quando a gente senta e diz, não, na verdade, assim, cortando isso aqui, é isso aqui que acontece.
aí há um aceno, né, de preocupação, que de fato talvez é aquilo que o Rafael e que o Guilherme aqui estavam mencionando. Há um conhecimento em muitos julgados do STF reafirmando a autonomia da Defensoria, a independência da instituição, e que, claro, né, a gente louva tudo, como o Rafael foi mencionando, há muitas decisões da ministra Carmen Lúcia nesse sentido também, né, na questão orçamentária da Defensoria, tudo isso são pontos a serem, né, louvados. O que me parece é uma falta de compreensão sobre aquilo que a Defensoria faz, ou seja, sim, é uma instituição que não é a advocacia, né? Está aí, 4636, né? Não é isso, mas o que de fato faz, né? Assim, qual é o alcance disso? Eu acho que é isso que a gente está precisando demonstrar cada vez mais, né? E aí eu falo, não só os ministros da STF, né? As instituições como um todo. Eu sei que nas lutas nossas nos estados é de demonstrar isso também para o Poder Executivo, né? Ali nos estados, e com isso as brigas não, né? Digamos, os trabalhos orçamentários, né? Assim, para esse fortalecimento da Defensoria. No Legislativo também, né? É muito isso, o que somos, né? O que é que fazemos e quem é que é impactado por esse trabalho, né? Por isso que é muito importante que essas outras instituições estejam agora ingressando como amigos e fortalecendo, né? Assim, esse diálogo para demonstrar qual é o prejuízo. Eu acho que o ponto é que prejuízo a gente vai ter com a falta do poder de requisição. Eu digo sem temor de dizer, não é um prejuízo para a pessoa do defensor, por isso que eu digo, não é uma pauta corporativista, é uma pauta de defesa do Estado Social, é uma pauta de defesa desse constitucionalismo mesmo social, tão descrito ali na Constituição, tão bem falado pelo professor Oscar Vilhena, que não adianta ser letra morta se não puder ser executado, né? Assim, e que há uma instituição na Constituição para executar isso para as pessoas em situações de vulnerabilidade. Rivana, veja, não sei, se você quiser se manifestar, fica à vontade, pode me interromper aqui, fica à vontade. Obrigado, Rafael. Se quiser, eu faço só um gancho aqui, até para pegar o gancho da fala de vocês, da última fala aqui, para concordar e ilustrar, né? Que o manejo da requisição, né, ele não é uma ferramenta, um móvel resolutivo de um caso individual, tão somente aquele caso individual, ou mesmo de um caso coletivo. São fartos os exemplos, a Rivana trouxe aqui um pouco, e é emblemático. A pesquisa feita, né, recentemente pelo CONDEG, dando números muito significativos para o manejo da requisição, em termos quantitativos, mas também essa percepção daquele que se utiliza, né, no front ali com os usuários, identificando os gargalos em que o uso é importante, do ponto de vista qualitativo, né, que os índices são muito satisfatórios do manejo. Então, tudo isso é muito ilustrativo. Mas, e aí, a experiência aqui de São Paulo, a gente até em audiência ontem, a Rivana também, a gente dialogando um pouco a respeito disso, vai para um pouco além da resolução daquele caso individual ou um caso coletivo. São Paulo, nós temos uma experiência, isso se replica em diversos outros estados da federação. A partir do manejo das requisições no dia a dia, pelos defensores, pelas defensoras da ponta, você identifica ali gargalos importantes. Às vezes de fluxo, né? Às vezes não só de um direito não assistido. Às vezes também um mapeamento de um gargalo relativo a um fluxo administrativo que pode melhorar bastante e otimizar bastante. E aí não só para a Defensoria Pública e não só para o usuário do serviço da Defensoria Pública, mas também para o próprio órgão público, ou mesmo um órgão privado delegado que está na outra ponta. Então, é fruto desse manejo que nós temos experiências ótimas em São Paulo que evoluíram para parcerias importantes com outros órgãos. Eu vou exemplificar aqui rapidamente algumas para ilustrar. Nós temos uma parceria importante com o Banco Central aqui em São Paulo para otimizar o acesso a informações financeiras. Temos parcerias importantes com a Fundação Casa aqui em São Paulo, Secretaria de Justiça, que nasceram sim de requisições, uma atuação importante, um espaço ocupado dentro das unidades da Fundação Casa na defesa de adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação. Temos uma parceria muito importante que reverbera muito bem, principalmente na capital de São Paulo, que é o acesso a SUS, né? São parcerias estabelecidas entre os órgãos do sistema de justiça e as secretarias que nasceram, né, dessa porta de entrada imensa que é a Defensoria Pública dos Direitos Sociais, né?
Então, a Defensoria Pública também, né, tem esse dever institucional de, identificando os gargalos a partir da sua atuação individual, né? Óbvio que ela tem que criar instrumentos para que essas leituras sejam cada vez mais oportunizadas e, a partir disso, avançar para parcerias que, num primeiro momento, né, esvaziam o conteúdo de requisições, elas passam a ser desnecessárias naqueles casos. Mas, mais que isso, né, oportunizam respostas rápidas, desburocratizadas, gerando menos dispêndio, né, para os órgãos públicos envolvidos, isso é um aspecto importante do ponto de vista do serviço público, e, essencialmente, né, menos dispêndio para o nosso usuário. Todos nós conhecemos o usuário da Defensoria Pública com imensas dificuldades das mais variadas naturezas, e, convenhamos, o deslocamento, às vezes, numa cidade grande, às vezes pegando mais de um transporte, torna aquele acesso ainda mais difícil. Então, para ilustrar um pouquinho, né, a requisição, ela, enquanto instrumento resolutivo de casos individuais ou coletivos, fundamental, mas ela também é móvel e foi móvel e vem sendo móvel no país como um todo, de importantes costuras e parcerias que cristalizam aquele gargalo identificado, né, e atalhos são criados através da integração e articulação dos órgãos envolvidos. Até para ilustrar um pouquinho, Rivana, Rafael e Guilherme, acho que vale a pena esse registro também, que ele é um ponto a mais, né? É um plus aí a requisição enquanto instrumento singularmente considerado, meus amigos. Fica aqui à disposição. Eu acho muito interessante, Florisvaldo e a Rivana terem colocado esse assunto de dados e exemplos, né? Porque eu tenho dito, ultimamente, que hoje, para você defender um caso no Supremo Tribunal Federal ou no STJ, é fundamental nos municiarmos de dados e exemplos práticos, né? Já se dizia há muito tempo, olha, não queira ir ao Supremo Tribunal Federal discutir direito. É muito difícil, né? Os ministros já conhecem. Com relação ao direito, já tem efetivamente ali, na grande maioria deles, uma posição formada. E outra coisa também, nós vimos recentemente, acho que quem pôde acompanhar o julgamento, das defensorias que nós entramos, né, combatendo ali a criação das assistências judiciárias municipais, quem acompanhou o julgamento, o ministro Barroso, num determinado momento, ele fala o seguinte, olha, realmente, a posição que as defensorias trazem, e que tinha sido acolhida até quase na sua totalidade pelo ministro Nunes Marques, é uma decisão juridicamente possível. Assim como a decisão contrária também é juridicamente possível. Então, se você tem, sobre o mesmo assunto, duas decisões, em tese, como disse o ministro Barroso, juridicamente possível, qual você vai optar? O que vai fazer você optar por uma ou a outra, se as duas são juridicamente possíveis? Exatamente isso, Rivana e Florisvaldo. Exatamente o quê? A questão mais pragmática, o resultado social, né? A finalidade daquilo que você está pedindo, os exemplos que você traz do ganho social que aquilo tem, do ganho econômico, como o Florisvaldo colocou, não é? É isso que vai fazer diferença, e é isso que nós temos que mostrar, isso que nós temos que levar. E a meu ver, está sendo levado de maneira muito competente, porque se vocês virem, e aqui, Guilherme, eu entro um pouco nessa questão da atuação estratégica que você colocou do GAETS, vou aproveitar esse gancho aqui. Por quê? Porque nós temos aqui três frentes. Nós temos, por exemplo, né, até quatro, eu vou incluir aqui o Conselho das Ouvidorias também, porque o William está aqui. Então, a gente tem quatro frentes, no mínimo, pelo menos. Nós temos a ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores. Nós temos o CONDEG, que é o Colégio Nacional dos Defensores Gerais. Nós temos as ouvidorias, agora, que fizeram um pedido de ingresso, que traz um pouco desse aspecto da sociedade civil, desse aspecto social para o debate. E temos o GAETS, que traz o dia a dia dos defensores, do cotidiano dos defensores que atuam ali. Então, veja, tudo está cercado e todos esses atores têm contribuições pragmáticas, estatísticas, que podem fazer com que o ministro, diante de duas soluções possíveis juridicamente, ele entenda por pegar uma ou pegar outra.
O GAETS, nesse caso, Guilherme, que só para, enfim, às vezes quem está nos assistindo ainda não tem familiaridade, é um grupo de defensorias públicas estaduais e a do Distrito Federal, com atuação em Brasília, e que justamente atua em conjunto e estrategicamente nas causas sensíveis para as defensorias públicas em geral. Porque muitas dessas causas sensíveis, seja de controle concentrado, como a DPFs, como a ADI, seja com repercussão geral, muitas vezes são processos que não partem da defensoria pública. Obviamente, controle concentrado nenhuma vai partir, porque ainda nós não temos essa possibilidade de iniciativa, e mesmo recursos extraordinários que têm a repercussão geral reconhecida, que não vêm das defensorias, de nenhuma das defensorias públicas, mas podem, obviamente, e têm efetivamente discutido interesses dos nossos usuários, né? E às vezes até da instituição, porque proximamente a gente vai ter o julgamento, Guilherme, esse eu sei que é de interesse muito grande para você, para nós, que é a questão dos honorários, né, da Defensoria Pública quando atua contra o próprio ente federativo, e que o GAETS já está como amicus curiae para debater esse tema. Então, ou seja, são assuntos que muitas vezes não serão discutidos com a força da repercussão geral ou a força do controle concentrado, e que se não houver ali uma participação da Defensoria Pública, o assunto vai ser debatido, discutido e decidido, e depois aplicado né, com força quase que normativa, né, sem a participação da Defensoria Pública, sem a possibilidade da gente levar o nosso ponto de vista. Então, o GAETS surgiu para isso, surgiu para fortalecer essa atuação, notadamente nesses casos no Supremo Tribunal Federal e no STJ também, em que é necessária a participação da Defensoria Pública ser ouvida para a criação desses precedentes qualificados de súmulas vinculantes, repercussão geral, etc. E a gente tem visto o resultado que isso tem dado nos casos em geral. O GAETS já foi admitido e já participa em mais de quase 50, mais de 40, quase estamos chegando já a 50 ações no Supremo Tribunal Federal, e outras tantas no STJ, justamente em casos em que não poderia haver uma decisão desses tribunais sem a participação da Defensoria Pública. E isso viabiliza, esse grupo viabiliza essa atuação, e não é uma simples atuação, não é só a Defensoria de São Paulo, não é só a Defensoria do Acre, não é só a Defensoria do Rio de Janeiro, são todas as defensorias públicas, mostrando a força, mostrando o conjunto, mostrando união e mostrando, obviamente, o nosso compromisso com o tema e com os nossos usuários. Então, isso é muito bacana, tem se mostrado muito importante, e nesse caso a gente não podia deixar também, e veja, sempre em conjunto, sempre conversando, né? Nós levamos, Florisvaldo está aqui, é testemunha, nós levamos essa discussão ao CONDEG para verificar junto com a ANADEP e CONDEG se naquele momento, naquela estrutura, a estratégia permitiria o ingresso também do GAETS, se entenderíamos conveniente e oportuno o ingresso do GAETS, né, para auxiliar, e se entendeu que sim. Em outros casos pode ser que não, seja uma questão talvez muito mais institucional, talvez, aí não seja tão necessário, mas essa questão é uma questão limítrofe, né? Além de ser institucional, é também pragmática, é do dia a dia do defensor se utilizar da requisição, né? Então, nessa questão híbrida, de repente, é muito interessante essa atuação de todos nós conjuntos. E a gente tem visto que tem dado os resultados. A ANADEP há muito tempo atua em favor, né, das defensorias e dos usuários. Inclusive, a ANADEP tem essa iniciativa de propor ações de controle concentrado e está sempre, né, há décadas aí nos auxiliando. E o CONDEG agora também entrando como um jogador aí, não é, Florisvaldo, como um player muito importante nessas atuações, para trazer exatamente esses vários enfoques, esses vários dados, esses vários exemplos, que, a meu ver, é isso, ultimamente, que tem feito a diferença das defesas no Supremo Tribunal Federal. A gente tem visto que é isso que tem feito a diferença realmente, não é?